É uma honra estar aqui. Nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, líderes ocidentais reuniram as maiores mentes econômicas de sua geração. A tarefa deles? Construir um novo sistema financeiro. Em um resort tranquilo, no alto das montanhas de New Hampshire, eles lançaram as bases para a Pax Americana. Os arquitetos de Bretton Woods reconheceram que uma economia global exigia coordenação global. Para incentivar essa coordenação, eles criaram o FMI e o Banco Mundial. Essas instituições gêmeas nasceram após um período de intensa volatilidade geopolítica e econômica. O propósito do FMI e do Banco Mundial era alinhar melhor os interesses nacionais com a ordem internacional, trazendo assim estabilidade a um mundo instável. Em resumo, seu propósito era restaurar e preservar o equilíbrio. Este continua sendo o propósito das instituições de Bretton Woods. Mas em todo lugar que olhamos no sistema internacional hoje, vemos desequilíbrio. A boa notícia é que não precisa ser assim. Meu objetivo esta manhã é delinear um plano para restaurar o equilíbrio no sistema financeiro global e nas instituições projetadas para mantê-lo. Passei a maior parte da minha carreira de fora, olhando para dentro dos círculos de política financeira. Agora, estou do lado de dentro, olhando para fora. Estou ansioso para trabalhar com cada um de vocês para restaurar a ordem no sistema internacional. Para alcançar isso, no entanto, vamos primeiro reconstruir o FMI e o Banco Mundial ou reconectar o FMI e o Banco Mundial com suas missões fundadoras. O FMI e o Banco Mundial têm valor duradouro, mas a expansão de suas missões desviou essas instituições do curso. Devemos implementar reformas-chave para garantir que as instituições de Bretton Woods estejam servindo seus stakeholders, e não o contrário. Trazer equilíbrio de volta às finanças globais exigirá liderança clara e objetiva do FMI e do Banco Mundial. Esta manhã, explicarei como eles podem fornecer essa liderança para construir economias mais seguras, fortes e prósperas em todo o mundo. Desejo convidar meus colegas internacionais a se juntarem a nós no trabalho em direção a esses objetivos. Sobre este ponto, desejo ser claro. América em primeiro lugar não significa América sozinha. Pelo contrário, é um chamado para uma colaboração mais profunda e respeito mútuo entre parceiros comerciais. Longe de recuar, a América, em primeiro lugar, busca expandir a liderança dos EUR em instituições internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Ao adotar um papel de liderança mais forte, a América, em primeiro lugar, busca restaurar a justiça ao sistema econômico internacional. Em nenhum lugar, o desequilíbrio que mencionei anteriormente. É mais óbvio do que no mundo do comércio. É por isso que os Estados Unidos estão agindo agora, para reequilibrar o comércio global. Por décadas, administrações sucessivas confiaram em suposições falhas que nossos parceiros comerciais adotariam políticas que promoveriam economia global equilibrada. Em vez disso, enfrentamos a dura realidade de grandes e persistentes déficits dos EMEA, como resultado de um sistema de comércio injusto. Escolhas políticas intencionais de outros países esvaziaram o setor manufatureiro dos Estados Unidos e minaram nossas cadeias de suprimento críticas, colocando em risco nossa segurança nacional e econômica. O presidente Trump tomou medidas fortes para abordar esses desequilíbrios e os impactos negativos que eles têm sobre os americanos. O status quo de desequilíbrios grandes e persistentes não é sustentável. Não é sustentável para os Estados Unidos e, em última análise, não é sustentável para outras economias.
Agora, sei que sustentabilidade é um termo popular por aqui, mas não estou falando sobre mudanças climáticas ou pegadas de carbono. Estou falando sobre estabilidade econômica e financeira, o tipo de sustentabilidade que eleva os padrões de vida e mantém os mercados em funcionamento. As instituições financeiras internacionais devem estar singularmente focadas em manter esse tipo de sustentabilidade, se quiserem ter sucesso em suas missões. Em resposta aos anúncios de tarifas do presidente Trump, mais de 100 países nos procuraram, querendo ajudar a reequilibrar o comércio global. Esses países responderam de forma aberta e positiva às ações do presidente, para criar um sistema internacional mais equilibrado. Estamos envolvidos em discussões significativas e esperamos conversar com outros. A China, em particular, precisa de um reequilíbrio. Dados recentes mostram que a economia chinesa está se inclinando ainda mais para longe do consumo, em direção à manufatura. O sistema econômico da China, com crescimento impulsionado por exportações de manufaturados, continuará a criar desequilíbrios ainda mais sérios com seus parceiros comerciais, se o status quo for mantido. O modelo econômico atual da China é baseado em exportar para sair de seus problemas econômicos. É um modelo insustentável que está prejudicando não apenas a China, mas o mundo inteiro. A China precisa mudar. O país sabe que precisa mudar, todos sabem que precisa mudar. E queremos ajudar nessa mudança, porque também precisamos de reequilíbrio. A China pode começar movendo sua economia para longe do excesso de capacidade de exportação e em direção ao apoio aos seus próprios consumidores e à demanda interna. Tal mudança ajudaria no reequilíbrio global, que o mundo precisa desesperadamente. Claro, o comércio não é o único fator nos desequilíbrios econômicos globais mais amplos. A dependência persistente dos Estados Unidos para a demanda está resultando em uma economia global cada vez mais desequilibrada. As políticas de alguns países incentivam a poupança excessiva, o que impede o crescimento liderado pelo setor privado. Outros mantêm os salários artificialmente baixos, o que também suprime o crescimento. Essas práticas contribuem para a dependência global da demanda dos prêmios para impulsionar o crescimento. Elas também levam a uma economia global, que é mais fraca e mais vulnerável do que deveria ser. Na Europa, o ex-presidente do BCE, Mário Draghi, identificou várias fontes de estagnação e delineou várias recomendações para colocar a economia europeia de volta no caminho certo. Os países europeus fariam bem em levar suas recomendações a sério. A Europa já deu alguns passos iniciais, há muito esperados, que eu aplaudo. Esses passos criam uma nova fonte de demanda global e também envolvem a Europa assumindo um papel mais ativo na área de segurança. Acredito que as relações econômicas globais devem passar a refletir parcerias de segurança. Parceiros de segurança têm mais probabilidade de ter economias compatíveis, estruturadas para um comércio mutuamente benéfico. Se os Estados Unidos continuarem oferecendo garantias de segurança e mercados abertos, então nossos aliados devem se comprometer mais fortemente com a defesa compartilhada. As ações iniciais da Europa em aumentar os gastos fiscais e de defesa são prova de que as políticas da administração Trump estão realmente funcionando. A administração Trump e o Tesouro dos IPCU estão comprometidos em manter e expandir a liderança econômica dos IPCU no mundo. Isso é especialmente verdadeiro nas instituições financeiras internacionais. O FMI e o Banco Mundial desempenham papéis críticos no sistema internacional e a administração Trump está ansiosa para trabalhar com eles.
desde que possam permanecer fiéis às suas missões. E sob o status quo, eles estão ficando aquém. As instituições de Bretton Woods devem se afastar de suas agendas amplas e desfocadas, que têm sufocado sua capacidade de cumprir seus mandatos principais. Avançando, a administração Trump usará a liderança e influência do ZEW nessas instituições e as pressionará para cumprir seus mandatos muito importantes. Os Estados Unidos também exigirão que a gestão e as equipes dessas instituições sejam responsáveis por demonstrar por nosso progresso real. Convido todos vocês a se juntarem a nós no trabalho para reorientar essas instituições em suas missões principais. É do nosso interesse coletivo fazer isso. O FMI. Primeiro devemos fazer do FMI. O FMI, novamente, a missão do FMI é promover a cooperação monetária internacional, facilitar o crescimento equilibrado do comércio internacional, incentivar o crescimento econômico e desencorajar políticas prejudiciais como a depreciação competitiva das taxas de câmbio. Essas são funções extremamente importantes para apoiar as economias do ZEW e do mundo. Em vez disso, o FMI não sofreu de desvio de missão. O FMI já foi inabalável em sua missão de promover a cooperação monetária global e a estabilidade financeira. Agora dedica tempo e recursos desproporcionais ao trabalho sobre mudanças climáticas, gênero e questões sociais. Essas questões não fazem parte da missão do FMI, e o foco do FMI nessas áreas está substituindo o seu trabalho em questões macroeconômicas críticas. O FMI deve ser um contador de verdades brutais, e não apenas para alguns membros. Hoje, o FMI, tem ignorado os problemas iminentes. Seu relatório do setor externo de 2024 foi intitulado Desequilíbrios Recuando. Essa visão otimista é sintomática de uma instituição mais dedicada a preservar o status quo do que a responder às perguntas difíceis. Aqui nos Estados Unidos, sabemos que precisamos colocar nossa casa fiscal em ordem. A administração anterior acumulou o maior déficit em tempos de paz na história do nosso país. A administração atual está comprometida em corrigir isso. Estamos abertos a críticas, mas não toleraremos que o FMI deixe de criticar os países que mais precisam, principalmente os países com superávit. Em linha com seu mandato principal, o FMI precisa criticar países como a China, que tem seguido políticas globalmente distorsivas e práticas cambiais opacas por muitas décadas. Também espero que o FMI critique práticas de empréstimo insustentáveis por parte de certos países credores. O FMI deve pressionar de forma mais proativa os credores bilaterais oficiais a se sentarem à mesa, cedo, para trabalhar com os países devedores e minimizar os períodos de estresse da dívida. O FMI deve refocar seus empréstimos em resolver problemas de balanço de pagamentos e seus empréstimos devem ser temporários. Quando feito de forma responsável, o empréstimo do FMI está no cerne de sua contribuição para a economia global. Quando os mercados falham, o FMI intervém e disponibiliza recursos. Em troca, os países implementam reformas econômicas para resolver seus problemas de balanço de pagamentos e apoiar o crescimento econômico. As reformas realizadas durante esses programas são algumas das contribuições mais importantes do FMI para uma economia global forte, sustentável e equilibrada. A Argentina é um exemplo adequado. Estive na Argentina no início deste mês para demonstrar o apoio dos Estados Unidos aos esforços do FMI para ajudar o país a se restabelecer financeiramente.
A Argentina merece o apoio do FMI, porque o país está fazendo progressos reais em direção ao cumprimento de metas financeiras. Mas nem todos os países são tão merecedores. O FMI deve responsabilizar os países pela implementação de reformas econômicas e, às vezes, o FMI precisa dizer não. A organização não tem obrigação de emprestar a países que não implementam reformas. A estabilidade econômica e o crescimento devem ser os indicadores do sucesso do FMI, não a quantidade de dinheiro que a instituição empresta. Banco Mundial. Assim como o FMI, o Banco Mundial deve ser novamente adequado ao seu propósito. O Grupo Banco Mundial ajuda os países em desenvolvimento a crescerem suas economias, reduzirem a pobreza, aumentarem apoio ao investimento privado, criação de empregos no setor privado e redução da dependência de ajuda externa. Oferece financiamento de longo prazo transparente e acessível para que os países invistam em suas próprias prioridades de desenvolvimento. O banco, juntamente com o fundo, fornece amplo apoio técnico para promover a sustentabilidade da dívida entre os países de baixa renda, o que capacita esses países a enfrentar termos de empréstimo coercitivos e opacos de outros credores. Essas funções centrais do Banco Mundial complementam os esforços da administração Trump para fomentar economias mais seguras, fortes e prósperas nos Estados Unidos e no mundo. Mas o banco, assim como o FMI, se desviou em certos aspectos de sua missão inicial. O banco não deve mais esperar cheques em branco para marketing centrado em palavras de ordem vazias, acompanhados de compromissos pouco entusiásticos com a reforma. À medida que o banco retorna à sua missão central, ele deve usar seus recursos da maneira mais eficiente e eficaz possível, e deve fazê-lo de formas que demonstrem valores tangíveis para todos os países membros. O banco pode usar seus recursos de forma mais eficiente agora, concentrando-se no aumento do acesso à energia. Líderes empresariais em todo o mundo identificam o fornecimento de energia não confiável como um dos principais impedimentos ao investimento. A iniciativa conjunta Missão 300 do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento para expandir o acesso à energia para mais 300 milhões de pessoas na África é um esforço bem-vindo. Mas o Banco Mundial deve responder às prioridades e necessidades energéticas dos países e focar em tecnologias confiáveis que possam sustentar o crescimento econômico, em vez de buscar atender a metas distorcidas de financiamento climático. Aplaudimos o recente anúncio de que o Banco Mundial buscará remover as proibições ao apoio à energia nuclear, o que poderia revolucionar o fornecimento de energia para muitos mercados emergentes. Incentivamos o banco a ir além, dando aos países acesso a todas as tecnologias que possam fornecer geração de carga base acessível. O Banco Mundial deve ser neutro em relação à tecnologia e priorizar a acessibilidade nos investimentos em energia. Na maioria dos casos, isso significa investir em gás e outras produções de energia baseadas em combustíveis fósseis. Em outros casos, isso pode significar investir em energia renovável, juntamente com sistemas para ajudar a gerenciar a intermitência do vento e do sol. A história da humanidade ensina uma lição simples: a abundância de energia gera abundância econômica. É por isso que o banco deve incentivar uma abordagem abrangente. Para o desenvolvimento energético, tal abordagem tornará o financiamento do Banco Mundial mais eficaz e reconectará o banco à sua missão central de crescimento econômico e redução da pobreza. Além de aumentar o acesso à energia,
o Banco Mundial pode usar seus recursos de forma mais eficaz, começando a aplicar sua política de graduação. Isso permitiria ao banco focar em empréstimos para países mais pobres e com menor capacidade de crédito. É aqui que o apoio do Banco Mundial faz a maior diferença para a pobreza e o crescimento. Em vez disso, o Banco Mundial continua a emprestar todos os anos para países que já cumpriram os critérios para se graduarem do empréstimo do Banco Mundial. Não há justificativa para esse empréstimo contínuo. Isso desvia recursos de prioridades mais altas e impede o desenvolvimento de mercados privados. Também desincentiva os esforços dos países para se afastarem da dependência do Banco Mundial e se direcionarem para um crescimento liderado pelo setor privado, rico em empregos. No futuro, o banco deve estabelecer prazos firmes, de graduação para países que há muito tempo já cumpriram os critérios de graduação. Tratar a China, o segundo maior país do mundo, como um país em desenvolvimento é absurdo. Embora tenha sido às custas de muitos mercados ocidentais, a ascensão da China foi rápida e impressionante. Se a China quer desempenhar um papel na economia global condizente com sua real importância, então o país precisa se graduar. Nós acolhemos isso. O Banco Mundial também deve implementar políticas de aquisição transparentes com base no melhor valor. Deve ajudar os países a se afastarem de abordagens de aquisição que priorizam apenas as propostas de menor custo. Tais políticas de aquisição recompensam políticas industriais distorsivas e subsidiadas que prejudicam o desenvolvimento. Elas também podem sufocar o setor privado e incentivar a corrupção e a conluio, resultando em um custo maior a longo prazo. Políticas de aquisição baseadas no melhor valor são melhores tanto do ponto de vista da eficiência quanto do desenvolvimento, e sua implementação robusta beneficiará o banco e seus acionistas. Relacionado a este assunto, desejo enviar uma mensagem forte e enfatizo forte sobre as políticas de aquisição no que diz respeito à Ucrânia. Ninguém que financiou ou forneceu para a máquina de guerra russa será elegível para os fundos destinados à reconstrução da Ucrânia. Ninguém. Para concluir, convido nossos aliados a trabalharem conosco enquanto reequilibramos o sistema financeiro internacional, refocando o FMI e o Banco Mundial em suas cartas fundadoras. América, em primeiro lugar, significa que estamos redobrando nosso engajamento com o sistema econômico internacional, incluindo o FMI e o Banco Mundial. Um sistema econômico mais sustentável será aquele que melhor atende aos interesses dos Estados Unidos e de todos os outros participantes do sistema. Estamos ansiosos para trabalhar com todos vocês neste empreendimento. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado. Senhor secretário, obrigado por se juntar a nós aqui hoje. E obrigado a todos vocês por virem aqui hoje. Vou destacar, você tem muitas ótimas frases neste conjunto muito substancial e abrangente de observações, mas você diz, quero deixar claro, América, em primeiro lugar, não significa América sozinha. Pelo contrário, longe de recuar, você busca expandir a liderança dos SRCCY em instituições internacionais como o FMI e o Banco Mundial. Vou dizer, há um suspiro coletivo de alívio por toda esta cidade, agora mesmo, porque a preocupação ao entrar nesta semana era que você faria exatamente o que disse que não vai fazer, que é os SKUA se retirarem. Mas você quer liderar. O que você está pedindo é simplesmente voltar às configurações de fábrica, certo? Uma abordagem focada e lidar com as questões que você vê como mais importantes. Correto? Correto. Como eu disse nas minhas audiências de confirmação, eu acho que o envolvimento dos EUA com as instituições financeiras internacionais e multilaterais devemos nos envolver e devemos estar nisso para vencer, para o povo americano e para os outros países e para os países
clientes. Há 20 anos, um alto funcionário do Tesouro do Zeuaira fez um discurso muito semelhante a este, chamando o FMI, e disse que o FMI estava dormindo ao volante ao lidar com desequilíbrios. Hank Paulson iniciou um diálogo econômico estratégico com os chineses. Todos os secretários do Tesouro desde então tiveram uma abordagem. Então, como você fará isso de forma diferente? E como você acha que procederá nessa abordagem? Qual é a sua filosofia? Quais são suas ferramentas? De como você executará isso? Bem, veja, eu acho que nosso movimento em direção a reordenar o sistema financeiro ou de comércio é um começo. Eu acho que hoje, ao reafirmar nosso compromisso, mas estabelecer uma lista de princípios fundamentais e voltar ao básico para as instituições e, novamente, sendo do setor privado. Queremos ver resultados e queremos ver cronogramas que, como você e eu estávamos conversando nos bastidores, o reequilíbrio global tem sido um tópico por mais de 20 anos. Muito tempo. E, você sabe, alguns países podem ter uma perspectiva de 100 anos. Nós não. Certo. A China, obviamente, é uma parte importante da política externa e econômica desta administração. Você se encontrará com seus colegas chineses. O que você lhes dirá no sentido de como eles obviamente estão cientes de que há enormes desequilíbrios nas capacidades de manufatura, especialmente em coisas como automóveis. Como você os ajudará a entender que não se trata apenas de falar, mas de executar? Bem, veja, eu não acho que preciso ajudá-los a entender. Eu acho que eles entendem. Muito bem. E é apenas uma questão de ímpeto e vontade. Acredito que fui ao Japão pela primeira vez em 1990, 91, dentro de 12 meses do auge da bolha. E uma década. Sim. Desse desenrolar. Uma década de mal-estar. E então, em 2012, eu encontrei um sujeito. Em 2011, ele estava concorrendo para primeiro-ministro, chamado Shinzo Abe. E ele sabia que o Japão precisava de mudanças e as implementou muito rapidamente. 10 anos depois, mais de 10 anos depois, o Japão teve uma corrida econômica notável. E eu acho que nossos colegas chineses, chegarão a essa realização e se algumas de nossas políticas, às vezes precisam de um empurrão externo. Certo. Alternativamente, o que eu disse anteriormente, há uma oportunidade para um grande acordo aqui que os EUA estão buscando reequilibrar para mais manufatura. A identidade disso seria menos consumo. Se a China está séria em relação a menos dependência do crescimento manufatureiro liderado por exportações e um reequilíbrio em direção a uma economia doméstica, eu acho que eles usam o termo dupla C circulação. Certo. Bem, agora é realmente uma circulação singular. E se eles querem reequilibrar, vamos fazer isso juntos. Esta é uma oportunidade incrível e eu acho que se o fundador da Bridgewater, Ray Dalio, fosse escrever algo, ele poderia chamá-lo de um belo reequilíbrio. De fato. Mas uma grande parte disso também será o nosso próprio déficit fiscal, que estamos operando com déficits de 6% do PIB no topo do ciclo. Não é sustentável. Quão importante é também abordar o nosso déficit fiscal como parte deste grande reequilíbrio? Bem, é muito importante que a maioria das pessoas nesta sala são economistas formados e todos sabem que déficit comercial emana de três coisas. Políticas de comércio externo, que estamos determinados a abordar, e você sabe, as políticas de comércio externo podem ser tarifas, barreiras não tarifárias, manipulação cambial e subsídio.
subsídio estatal do trabalho e dos meios de produção. Então, comércio, termos de comércio ou regulação comercial é um. 2 é o nosso déficit orçamentário. Então, quanto maior o nosso déficit, mais isso cria uma sucção de demanda. Também eleva as taxas de juros. E então, 3, o nível do dólar. Os EUA continuamos a ter uma política de dólar forte e o dólar se ajustará com base nos mercados. Todos me perguntam, bem, o que significa um dólar forte? E para mim, o dólar forte significa ter as políticas em vigor para merecer fluxos de capital e ter confiança. Mas isso não significa que o preço na tela da Bloomberg todos os dias, e isso também tem significados diferentes em termos de preços bilaterais. Certo. Preços. Então é realmente triplo. Mas, Tim, para a sua pergunta, eu falei sobre como não chegamos aqui rapidamente com os gastos. Os MIT-UA não tem um problema de receita, temos um problema de gastos. E eu sugeri, quando conheci o presidente Trump pela primeira vez, para falar sobre juntar-me à sua campanha há 2 anos, que precisamos voltar a um déficit orçamentário sustentável a longo prazo, algo com 1,3 na frente. O que funciona? Temos 2% de crescimento nominal, prevemos 1,8% de crescimento, que poderia ser muito maior se implementarmos nossas políticas econômicas. Agora você reafirmou a política do dólar forte, primeiramente articulada por Bob Rubin. Valéry Giscard d'Estaing, nos anos 1960, falou sobre o privilégio exorbitante do dólar do Israel. Há alguns nesta cidade que questionam esse privilégio e, na verdade, o veem como um fardo. Você vê isso como um privilégio? Que os euros estão no centro da economia global é possibilitado pelo uso de dólares e que é natural que o uso diminua ao longo do tempo. E eu acho que os EUA sempre serão, durante a minha vida, a moeda de reserva. Na verdade, eu não tenho certeza se mais alguém quer isso. Eu não consigo lembrar, um dos oficiais europeus disse hoje, talvez tenha sido o senhor de Guindos, não consigo lembrar, disse, o euro poderia se tornar uma segunda moeda de reserva. O euro teve uma apreciação substancial para economias exportadoras. É muita pressão e, veja, eu acho que reafirmar nossa crença nessas instituições internacionais também faz parte disso. Mencionou o euro, seus comentários, o relatório de Mário Draghi do ano passado, relatório da Carta antes disso, passado muito tempo na Europa, parece haver uma atmosfera muito mais animada. Na Europa, eles veem isso como uma oportunidade para eles. Eu disse algo sobre um possível renascimento. Fui vaiado, mas estou otimista sobre a Europa. Esta é uma chance de mover parte da demanda mundial para a Europa. Este é um momento positivo para a Europa? Veja, eu acho que pode ser. E não foi em linha reta, não foi sempre da maneira que um diplomata treinado teria feito. Mas acho que todos devemos parabenizar o presidente Trump. Ele fez o que uma sucessão de líderes europeus tentou fazer nos últimos 26 anos, desde o advento do euro, que seja os franceses, os italianos, outros países europeus tentaram fazer com que a Alemanha aumentasse seus gastos fiscais. E você vai ter que impulsionar a economia europeia, e isso eu aplaudo. Esses esforços iniciais,
porque é uma combinação. É uma combinação de estímulo econômico e é uma combinação de compartilhamento de encargos no continente europeu para a defesa. E você sabe, como eu disse muitas vezes antes, segurança econômica é segurança nacional. Segurança nacional é segurança econômica. Então, se este plano europeu funcionar, eu aplaudo isso. Tive uma reunião privada com o ministro das Finanças da Espanha na semana passada, 2 semanas atrás, e ele disse: você vai se surpreender positivamente com o que faremos em relação aos gastos militares. E este número de 2% hoje, ele estava certo. Sim. Então você já está assumindo essas tarefas. Você tem a China, mais consumo, menos investimento, lidar com o excesso de capacidade de manufatura deles. A Europa é uma grande oportunidade, o Zé Neua se reequilibrando aqui, incluindo no fiscal. Então, o que quer que o FMI faça? O que espera de Ponte Cristalina e do Conselho em uma nova direção, voltando às configurações de fábrica? Bem, novamente eu acho que tem sido apenas uma expansão da missão. Sim. E ocasionalmente você tem que podar seu jardim quando as ervas daninhas crescem, e eu acho que é voltar ao básico. Quais são nossas prioridades e como vamos julgar o sucesso? E o Banco Mundial, você discutiu sobre a graduação dos países de médio porte que já deveriam ter se graduado há algum tempo. Isso muda o modelo comercial do Banco Mundial, mas obviamente você acha que é importante que eles precisam ser graduados? Sim. Sim. Como o presidente Trump diz, é senso comum que você não pode ter a segunda maior economia do mundo. E eles, como eu disse no meu discurso, eu aplaudo o seu rápido crescimento, mas você não pode ter os dois. Eu tenho um adolescente que às vezes quer ser tratado como uma criança, às vezes quer ser tratado como um adulto. E sim. Eles... Eu tenho desses. Sim. Sim. Eles tinham uma economia adulta. Você mencionou energia, especificamente nuclear, durante a campanha, e desde que se tornou secretário, você falou sobre produção de energia como uma de suas pernas importantes. Os EUA produzem cerca de 13 milhões de barris de petróleo por dia, sendo o maior produtor do mundo. O que mais precisamos fazer aqui, e como o Banco Mundial, o que eles precisam fazer mais para incentivar os combustíveis fósseis, bem como a energia nuclear, e presumo tudo isso? Se é assim, veja, para o crescimento econômico é a abundância de energia. E precisamos impulsionar a combinação certa, rastejar, andar, correr para esses países no comando, em termos de sustentabilidade, produção, mas por sustentável, quero dizer robusta e de carga base. Certo, certo. Não, algo que eu chamaria quase de uma crença de luxo, que temos no Ocidente, certo? Que eles estão preocupados em bombear água, estão preocupados em aquecer suas casas, operar seus hospitais. E vimos que a intermitência não funciona. Você sabe, até mesmo países medianamente desenvolvidos, talvez como a África do Sul, que parece ter apagões rotativos. Certo. Então, você sabe, isso não é um modelo. Queremos ter um modelo de carga base forte e depois adicionar a produção alternativa, em vez de começar com a produção alternativa e depois ter essa latência ou intermitência que torna impossível a industrialização. Nos últimos 1 ou 2 minutos, deixe-me apenas falar sobre intermediação financeira. Você sabe, há um ditado famoso que diz que capitalismo sem capital é apenas mais um ismo. As instituições que você vê aqui são intermediários importantes, tanto nos mercados de capitais quanto em outras formas de intermediação financeira. Qual é a sua visão, especialmente para o Zé Neua, em termos de regulação financeira? Como você quer que a indústria se pareça? Obviamente, os mercados de capitais no EUA são a joia da coroa desta economia. Como devemos incentivar isso, não apenas aqui, mas também no exterior? Bem, eu
Veja, eu acho que tenho recebido muitas perguntas sobre crédito privado e acho que o crédito privado é uma adição interessante ao mosaico do Zewire e é a profundidade e amplitude dos nossos mercados de capital e crédito que impulsionam a economia dos investimentos e a inovação lá. Acho que o crédito privado é uma parte muito nova e interessante, mas está acontecendo fora do ecossistema regulado. Certo. E eu sempre gosto de dizer, eu não sou um economista, sou um historiador econômico. E acho que isso é uma distorção do sistema e me diz que regulamento pós-2008, espartilho, está muito apertado. Certo. Nas instituições reguladas e queremos desregulá-las ou torná-las mais capazes de fornecer a oportunidade de emprestar para a economia americana e talvez para a economia internacional de uma maneira inteligente, segura e sólida. Você sabe como vimos, a história das crises financeiras é uma reação exagerada de um lado, e eu acho que tivemos uma reação exagerada regulatória. Eu convoquei algo no ZAEMIL chamado FSOC, o Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira, que reúne os reguladores. E eu acho que através da parceria com os 3 reguladores bancários do ZEL, Federal Reserve, o controlador da moeda e o FDIC, podemos criar um sistema que faça o sistema financeiro regulado prosperar novamente. E o que o ZEU tem, que é diferente da maioria dos outros países do G7, é apenas o número de instituições financeiras. Certo. Nós não temos 5 grandes bancos, 3 grandes bancos. E nos EUA, os bancos comunitários e pequenos bancos que são responsáveis por 70% dos empréstimos agrícolas, 40% dos empréstimos para pequenas empresas, 40% dos empréstimos imobiliários. E tivemos esse incrível boom em Wall Street. Eu acho que Wall Street pode continuar indo bem. Mas eu acho que é a vez da Main Street compartilhar da prosperidade. E eu acho que foi o recuo dos pequenos bancos após a crise financeira global que criou essa estagnação na Main Street e estamos determinados a corrigir isso. Senhor secretário, eu sempre digo que o Tesouro é a voz sóbria da razão. O que ouvimos hoje de você é uma voz sóbria da razão. Desejamos a você tudo de melhor. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o secretário do Tesouro.